bem-vindo ao canal do professor Samuel Rosas, o seu professor de História. E hoje nós vamos falar sobre o Renascimento em outros lugares da Europa. Nós já vimos, por exemplo, que o Renascimento na Itália é bem conhecido e os italianos eles ganharam destaque. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre o Renascimento na Alemanha. No final do século XV e no início do século XVI, os ideais humanistas e do Renascimento chegaram até a Alemanha. O povo alemão estava sob o impacto da Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero, esse religioso que criticava os abusos praticados pela Igreja Católica. Agora, em meio a todo esse ambiente de grandes mudanças e de violentas disputas religiosas, as ideias do Renascimento influenciaram a produção artística alemã, especialmente as pinturas e gravuras do Albrecht Dürer, que viveu de 1471 a 1528, e do Hans Holbein, o jovem, que vai viver de 1497 a 1543. Inspirados na Renascença italiana, embora mostrassem características germânicas em temas religiosos com tendências trágicas e sombrias, suas pinturas ficaram muito conhecidas. Outro importante artista do Renascimento alemão foi o Elias Hohl, porque ele vai criar catedrais lindas na Alemanha, na sua época. A Alemanha, então, vai se destacar por esses artistas. Agora, o Renascimento na França. Assim como na Itália, os mecenas foram importantes para o Renascimento francês. Eles agora apoiavam financeiramente intelectuais, arquitetos, pintores e poetas. A França vivia então em uma época de renovação de ideias. Um dos pensadores mais notáveis desse período foi o Michel de Montaigne. Ele escreveu obras e ensaios defendendo agora a necessidade de adotar-se uma postura cética em relação aos dogmas religiosos ou a verdades absolutas. Então ele vai ser o pai da filosofia cética, e ele afirma que, como não se pode saber ou se chegar a nenhuma certeza em relação a uma verdade absoluta, o melhor é manter-se em dúvida intelectual, permanentemente sobre as ideias, instituições e fatos. Para o Montaigne, os sentidos humanos não são confiáveis, e o caminho para libertar-se da superstição e da hipocrisia está na dúvida. Então, duvidar é muito necessário para que você possa chegar aí a uma verdade absoluta. Outro importante escritor do Renascimento francês vai ser o François de Rabelais, que viveu de 1494 a 1553. E ele vai, uma das obras mais conhecidas, Gargantua e Pantagruel, ele condenava agora a Igreja Católica e era marcado pelo uso de sátiras e linguagem vulgar para a época. Então, François de Rabelais vai ganhar aí o mundo. No Renascimento português, então, nós vamos agora destacar que o Portugal refletiu o otimismo e o sucesso das grandes navegações. A influência dos centros comerciais e culturais renascentistas como a Itália e Flandres, que é agora atualmente parte da Bélgica e da Holanda, e o contato com as civilizações do Oriente e da África, se incorporaram agora à arte portuguesa. Na literatura, por exemplo, nós vamos destacar aí o Luís Vaz de Camões, que vai viver de 1524 a 1580, e ele é o autor dos Lusíadas, que foi publicado em 1572. É um poema épico que exalta os feitos do grande navegador Vasco da Gama e as conquistas marítimas dos portugueses. Na arquitetura também predominou agora o estilo propriamente português chamado de manuelino, e desenvolveu-se no período do reinado de Dom Manuel I, entre os anos de 1495 a 1521. Arquitetos importantes desse período foram Francisco de Arruda, que vai viver de 1500 a 1547, e o Diogo de Toralva, que viveu de 1500 a 1566. As principais obras desse período foram os Mosteiros de São Jerônimo e a Torre de Belém, que é conhecidíssima ainda no nosso mundo atual. Nós vamos ter também o Renascimento na Espanha.
né? Cada um desses lugares aí teve o seu momento. O movimento renascentista então vai se manifestar na Espanha no século XV, no contexto também das grandes navegações. Vários artistas vão produzir agora pinturas e esculturas com forte teor religioso. Um dos mais importantes pintores do Renascimento espanhol vai ser agora o El Greco, que vai ver de 1541 a 1614. E ele é autor de obras como Toledo sobre a Tempestade, O Enterro do Conde Orgaz, A Santíssima Trindade e O Martírio de São Maurício e O Espólio. São todas grandes obras espanholas. A maior das obras literárias do Renascimento espanhol está então em Dom Quixote de La Mancha, do escritor Miguel de Cervantes, que vai ver de 1547 a 1616. Publicado em 1605, o livro narra a aventura fantasiosa de um nobre que pensa ser um cavaleiro medieval e trata de uma paródia dos romances de aventura de cavalaria, com o objetivo agora de criticar a sociedade espanhola da época, que era considerada atrasada e feudalista. Então, se você ainda não leu Dom Quixote de La Mancha, ou se você ainda não entrou em contato com essa literatura, você precisa conhecer. Renascimento agora na Inglaterra. A Inglaterra, durante o século XVI e XVII, viveu um período de grande prosperidade por causa agora da sua intensa atividade comercial e a exploração das colônias na América. O Renascimento inglês vai agora se caracterizar por um avanço na música com o compositor William Byrd, de 1538 a 1623, que ele vai ser criador da obra para voz como Ab Verum, Corpus, Missa para 4 vozes, para Minha Lady Neville. Muitas obras agora literárias inglesas tiveram características claramente humanistas. Nesse contexto, destacam-se as peças teatrais do William Shakespeare, né? De 1564 a 1616, entre elas Henrique V, Romeu e Julieta, Sonhos de uma Noite de Verão, Hamlet, Macbeth, Rei Lear. Seus temas cômicos ou trágicos tratavam do poder, da inveja, do cinismo e da desilusão. Eu tenho certeza que você conhece alguma dessas obras do William Shakespeare, né? Vamos agora ao último, Renascimento em Flandres. Entre os séculos 14 e 15, em Flandres, uma região de comércio muito rica, o Renascimento influenciou a literatura, a filosofia e as artes plásticas. Na pintura, os nossos artistas flamencos se destacaram por criar a tinta a óleo, revolucionando então as técnicas de pinturas conhecidas na Europa até aquela época. Por levar óleo em sua composição, esse tipo de tinta demorava mais para secar, permitindo então que o artista tivesse mais tempo para fazer ajustes nas cores e criar texturas e efeitos de luminosidade. Os principais pintores flamencos então vão ser agora o Jan van Eyck, de 1390 a 1441, o Hieronymus Bosch, né? E o Peter Bruegel, o velho. Todos esses países que eu acabei de falar para vocês são países que passaram por um momento de renascimento tremendo, né? Eles vão ter aí grandes mudanças acontecendo em todas as áreas da sua sociedade. Até porque se acontecem mudanças no campo da religião, no campo da arte, você já sabe que as mudanças vão chegar e vão, através de muita batalha, muita luta, mudar o nosso mundo. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre Renascimento, entra lá no meu canal, aqui no canal do Professor Samuel Rosas, procura outros vídeos que vão ajudar você a entender melhor o Renascimento. E esse foi um pequeno panorama de como foi o Renascimento na Europa. E essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com seus amigos e aí me ajuda a fazer o canal crescer. Passa lá seus comentários, me ajude a aprender mais, porque quem para de aprender hoje deixa de ensinar amanhã. E eu não quero deixar de ensinar, eu quero aprender cada dia mais
para continuar sendo o professor Samuel Rosas, o seu professor de História. Beijo, beijo. Tchau, tchau.